gostaria de convidar aos irmãos para irmos mais uma vez ao livro de Ageu. Sempre damos a mesma dica: quem não está acostumado à ordem dos livros da Bíblia, pode ir ali a Mateus, que é o início do Novo Testamento, e se começa a ir para trás, vai chegar ao livro de Ageu em um par de folhas, está bem? Está ali Malaquias, para trás, Zacarias, chegará a Ageu. E vamos ir ao capítulo 2 de Ageu, e vamos ler dos versículos 1 ao versículo 9. Ageu, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. E antes de começar, gostaria de fazer a seguinte pergunta: alguma vez já se sentiram desmotivados? Seja na vida, desmotivados se calhar no ministério, desmotivados se calhar para como está a família, desmotivados com o país, desmotivados com o crescimento espiritual que estamos a ter. Peço desculpa, que o ventinho do ar-condicionado está a fechar a mensagem. E a desmotivação, eu acho que é uma coisa comum no ser humano. Acho que somos tão sensíveis que qualquer coisa nos pode deitar embaixo. E se não temos um caráter como cristãos afirmados em Deus, os problemas às vezes são vistos como maiores. Um gato é visto como um leão e por aí fora. E esta passagem que nós vamos ler ajuda para que nós como cristãos tenhamos uma boa motivação. Claramente é tirado de um outro episódio que aconteceu no passado, mas dá-nos bons fundamentos para a motivação cristã. E é ali que eu gostaria que nós pudéssemos ler e também meditar. Então vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Esta passagem podemos, de uma forma geral, dividi-la em duas partes, versículos 1 ao 5 e versículos 6 ao 9. Como nós vimos na semana passada, aqui é uma altura na qual Deus, através de Dario, emite uma autorização para os judeus voltarem à sua terra. E uma das primeiras coisas que o povo que retornou da Babilônia e também de outros sítios, uma das primeiras coisas que começa a fazer é fazer a sua própria casa, e esquecem de construir novamente a casa do Senhor que estava destruída. Então, estivemos a ver que Deus não gostou disto, né? Não foi criticar em si o facto das pessoas fazerem a sua casa, mas sim tornar daquilo quase o seu plano de vida.
e serem praticamente engolidos pelo desejo de ter uma casa própria e esquecerem a casa do Senhor. A partir dali o povo ouviu, aí no capítulo 1 nós conseguimos ver isso, e decidiram construir a casa. Fizeram, trazeram madeira, pedra, mão de obra voluntária, conseguiram fazer a casa. Claramente não foi toda a casa, porque esta é finalizada depois, já com os muros, na altura de Neemias, um par de décadas depois, mas a casa estava a andar. Agora, aqui na passagem, aparece uma pergunta, no versículo 3, que é uma comparação da casa anterior com esta primeira casa, né? Que pergunta o Senhor: quem há entre vós, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora? Não é esta casa, diz, como nada em vossos olhos comparada com aquela? A primeira casa, para quem não conhece assim muita história da Bíblia, foi construída na altura do rei Salomão. Davi deixou tudo pronto, só as roupas, materiais, madeira, ouro, tudo o que foi necessário, apesar de que ele queria, Deus proibiu-lhe, e foi Salomão que faz esta casa. A partir de ali é feita esta grande casa, linda, a glória do Senhor chega lá e enche. E agora este povo, par de séculos depois, constrói esta casa e sentem que é uma casa assim, pois, presível comparada com a anterior. E é muito provável que o povo tenha perdido motivação. Né? Aqui está colocando a pergunta, né? Não é como nada perante vossos olhos. A partir de ali, o profeta quer dar força ao povo. Sabe que é natural que o homem se desmotive e começa a dizer: esforça-te, né? Esforçai-vos. Ao povo, aos líderes como Zorobabel e Josué, que se esforcem, ao povo também. E esta é uma coisa que para mim traz um princípio muito bom para nós hoje, que é uma pessoa desmotivada é uma pessoa que está sempre para ver para trás. Pessoa desmotivada é uma pessoa que está sempre a olhar para trás, sempre a ver pessoas, às vezes situações de outras pessoas do passado, ou sua própria experiência do passado, e acaba por não ganhar motivação. Está sempre ali numa luta interna. Antes que era bom, antes que eu era cristão mais devoto, antes que a nossa igreja tinha mais vida, e por aí fora, e se criam uma enorme quantidade de desculpas para conseguirmos fazer a obra que o Senhor nos dá hoje. E pensando neste princípio, eu gostaria aqui de deixar uma exortação, com muito amor, a nós que somos estrangeiros, né? Inclui-me nesse grupo. Porque eu tenho sentido que muitas vezes estrangeiros da América Latina, quando chegamos a Portugal, temos a tendência de ficar com a nossa fé de lá. E dizemos: estava numa igreja 500 pessoas, 1000 pessoas, venho de uma igreja, grupo de louvor com profissionais, apesar que aqui temos alguns também. 20, 30, 8 pregadores, 7 cultos por dia. E começamos, às vezes, a descrever aquele passado, né, com certas saudades, e perdemos o foco do presente. E às vezes ficamos aqui na nossa igreja, inclui-me mais uma vez, como estrangeiros, se calhar com a tentação de fazer tudo sem vontade. Porque estou na escola, pronto, não outra igreja, a parede é a melhorzinha aqui desta área. Começamos a colocar qualquer coisa, mas nunca estamos aí. Nossos pés estão cá, não é? E a nossa mente está nas Honduras, no Brasil, ou pode ser em Portugal, noutra região de Portugal, onde viveu uma experiência, se calhar, pois, visualmente, ou com mais energia, com mais pessoas. E vivemos desmotivados. Estamos a olhar sempre para trás. E o que aqui está a dizer o profeta ao povo, que é verdade que essa diferença existe, não está a negá-la, o próprio Senhor reconhece que a glória do templo anterior era muito maior do que esta, mas há uma coisa que não muda, se conseguiram ver na passagem, que é a presença do Senhor. Aquele templo, é verdade que era mais alto, provavelmente tinha mais ouro, provavelmente tinha mais cedro aí do Líbano, tinha mais coisas, provavelmente era maior, havia mais pessoas e tudo.
Ali estavam a sair, tentar fazer alguma coisa, mas a presença do Senhor, irmãos, era exatamente a mesma. O Deus do Brasil, que é adorado lá, é o mesmo de Portugal. O Deus que é adorado nos Estados Unidos, nas Honduras, é o mesmo que é adorado aqui. E se nós entendemos bem isso, vamos conseguir trabalhar para o Senhor motivados. Porque as coisas externas podem mudar, mas a presença do Senhor é exatamente a mesma. Não podemos reduzir a presença do Senhor a templos, a instrumentos, a música mais alta, a música mais moderna ou música mais tradicional, a um templo com mais pessoas. Não, a presença do Senhor não é regulada em nenhum momento por coisas que os homens fazem. E isso é importante para todos nós, claramente, mas também nós como estrangeiros devemos ter respeito e amor pela igreja em Portugal. Vamos continuar a avançar. Aqui a profecia continua a avançar aqui do profeta, ou também chamado oráculo, como algumas versões dizem, e começa o Senhor a falar um pouco aqui do futuro. Versículos 6 e 7 começa a falar do desejado de todas as nações, e Deus dá uma promessa, diz: encherei esta casa de glória. Encherei esta casa de glória. Quando nós pensamos em glória, é muito natural que pensemos mais numa coisa estética, e de facto está relacionado com isso, né? A glória, por exemplo, de um edifício, quando a gente, por exemplo, passa ali ao pé do Marquês do Pombal, a gente sente pequena, não é? Ao pé daquela estátua. Eu, por exemplo, gosto muito de Belém, e ali ao pé do mosteiro dos Jerônimos, a gente sente ali nada, né? Ou quem já visitou Mafra, né? Aquele convento gigante, lindo, né? Esteticamente uma coisa impressionante, entra pela porta, né? Está ali, acho que é João Batista ou Elias, ali no início, e a gente se sente pequeno. A glória destes prédios, né? Nos faz sentir pequenos. A glória do Senhor, de facto, está relacionada à sua presença, mas não só, porque a presença de Deus está em todos os sítios. Agora, a glória do Senhor está relacionada na palavra com uma interação mais aguda com a presença do Senhor. Ou seja, por exemplo, ver, ouvir ou sentir uma coisa diferente quando estamos perante a presença, perante a glória do Senhor. Moisés, por exemplo, experimentou isso. Isaías diz que viu a glória do Senhor. A partir de ali, Deus faz uma promessa, que encherá a casa com a sua glória. Claramente estamos aqui a entender que é uma promessa que não se reduzia àquela altura, mas sim uma promessa de que a glória do Senhor, poderíamos dizer, chegaria a um momento pleno, num sítio onde a sua glória poderia ser vista, poderia ser conhecida, praticamente com qualquer dos nossos sentidos. E é a partir daí que nós acreditamos, e é verdade, digo-vos já, que há várias interpretações à volta do tema do templo e da glória do Senhor, quais são, pois dão uma árvore de interpretações, mas eu acredito que a palavra no Novo Testamento também nos ajuda a entender o Antigo Testamento. E nunca podemos desligar e interpretar em separado os dois testamentos. E uma das coisas que o apóstolo João, uma das palavras que ele utiliza para falar do Evangelho é a palavra glória. Porque quando ele interage com Cristo, quando ele fala com Cristo, o apóstolo João é ainda também do círculo mais íntimo dos apóstolos. Ele, depois de ter tido essa experiência de estar com Cristo 3 anos, ver a sua morte, que ele estava ali ao pé, a sua ressurreição, ver o seu corpo ressurreto, e pouco tempo depois começa a escrever o seu Evangelho com um conhecimento mais profundo do Antigo Testamento. Ele começa a ligar esta promessa à presença de Cristo Jesus. Então eu gostaria de convidar a igreja para irmos ao capítulo 1 de João, dar um salto, não tão grande, mas assim, no quarto Evangelho, capítulo 1 de João, e lermos no versículo 14.
João, capítulo 1, versículo 14. Que a maioria encontrou, vamos esperar. Diz assim: e o verbo, ou a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O templo, e antes o tabernáculo, era um lugar onde a pessoa conseguia interagir de forma mais direta com Deus, ouvindo a sua voz, vindo algumas visões, como nós temos vários testemunhos na palavra. E essa promessa que Deus dá na altura de Ageu tem o seu clímax. Eu acredito que a palavra nos indica que esse clímax é Cristo Jesus. É Ele que se torna o novo templo da presença do Senhor. É ali onde a presença do Senhor habita. É ali onde os homens conseguem ver a glória de Deus. Um dia Felipe pergunta, a Jesus: mostra nosso Pai. E quem respondeu Cristo? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Eu acredito, irmãos, que esse é o templo eterno do Senhor, a presença de Cristo Jesus. É verdade que há um movimento, e pois temos que respeitar as nossas diversidades no mundo evangélico, que apela e até incentiva, a construção de um outro templo em Jerusalém. E eu não sou muito de abafar as diferenças e ignorá-las e fazer de alguns temas quase tabu teológico, sempre colocá-los na mesa, porque estamos sempre abertos à discussão. Mas eu acredito que acreditar mesmo e procurar e incentivar os evangélicos para acreditar que em Jerusalém, que é nesse novo templo, que vamos ir mais uma vez adorar ao Senhor e esquecermos-nos destas passagens como esta, na qual acreditamos que em Cristo Jesus, na qual reside a presença de Deus, é muito difícil ignorar estas passagens. Eu acredito que devemos acreditar, que devemos pensar que é ali, irmãos, no corpo de Cristo, que a presença de Deus está. Essa devoção, por exemplo, que nós vemos com os muçulmanos, por exemplo, com a Meca, com alguns católicos com Fátima, por estranho que pareça, é uma devoção que nós devemos também ter com a pessoa de Cristo, no sentido que acreditamos que ali está a presença de Deus. Não sei se alguma pessoa poderá ter uma opinião diferente, porque, como eu disse, é um tema que mexe com algumas coisas, mas de facto não podemos ignorar o que a palavra nos diz acerca deste tema. A partir de aí, nós queremos também, como igreja, convidá-lo a entender bem o Evangelho de Cristo, porque há muitos movimentos hoje que acreditam que Cristo Jesus é uma das casas de Deus. E consideram a Cristo uma espécie de profeta, Há um par de dias eu estava na Feira do Livro, aí em Lisboa, e passei por uma bancada que falava acerca de espiritualidade. E foi engraçado que uma boa parte da bancada estava a falar de Cristo, mas depois falava ao lado do outro profeta, e depois lá de demônios. E é uma coisa que eu fiquei chocado até, da quantidade de temas que estavam ali, porque que vendia, depois quando eu fui a ver melhor qual era a editora, que vendia que ao final Deus tem muitas formas, muitos profetas, muitas casas. E qualquer experiência religiosa é válida, sempre e quando a gente senta aqui alguma coisa no interior, é válido. E a palavra do Senhor realmente, ela reduz a um único sítio a presença do Senhor, que é em Cristo Jesus. Por isso nós queremos convidá-lo para que entenda que o relacionamento perfeito com Deus é somente através de Cristo. Nenhum outro sítio, nem nenhuma outra pessoa tem de facto a presença de Deus como Cristo a tem hoje. Claramente não está de forma corpórea perante nós, mas acreditamos que Ele voltará e que encherá, como diz Abacuque, toda a terra com a sua glória. E esta esperança, irmãos, pela qual nós também somos motivados. Acreditamos que por muito que nos esforcemos, ao final do dia será Deus que fará toda a obra. Naquela altura as pessoas podiam desmotivar-se, mas Deus diz, olha,
eu vou encher a casa. Eu que farei o trabalho que falta. Não se preocupem, vocês façam uma parte, eu faço o demais. E de facto esta profecia foi cumprida ao pé da letra. E agora esperamos mais uma vez esse templo glorioso, o corpo de Cristo Jesus ressurreto, que voltará em glória para de uma vez por todas adorarmos nós como igreja pela eternidade.